Minha indicação de livro é Coisa Séria. São 4.8 estrelas entre 1.322 avaliações. As 48 Leis do Poder é o livro que eu indico para você fazer um bom desenvolvimento pessoal na sua vida. Clique no link aqui abaixo. Nesse sentido. E até a mente já é um conceito meio bizarro, assim, também. Nossa, que é. já vem que muito gera desse do eu, várias discussões também, isso. Até hoje a gente tava lendo sobre consciência e tudo mais, assim. Mas é complexo ainda, e não existe algo ainda muito definido que fale, olha, é isso, é aquilo, porque é isso, né? Eu acho que além dos conceitos, eles virem lá de trás e a gente vai, lógico, atualizando isso, tá em constante mudança. Então é tipo trocar o pneu do carro com o carro andando. Porque o carro tá em movimento, então as coisas estão mudando, as coisas continuam evoluindo. E aí você tá tentando atualizar conceitos que talvez, tipo, na sua atualização ele já se desatualizou porque ele continua ativo, né? Porque a gente tá falando de comportamento humano e principalmente de uma sociedade que muda muito e muito rápido, né? É muito, assim, eu tenho talvez mais idade do que vocês, mas, cara, eu ia na biblioteca pública pra fazer trabalho de papel almaço. E aí, quando você errava, você tinha que jogar. Vocês lembram o que era papel almaço? Aqueles que abriam em 4? E aí, quando você errava aqui no meio, você tinha que jogar a folha inteira fora e começar a fazer de novo. Porque você não podia entregar com nenhum tipo de rasura, era proibido e tal. E assim, a gente tirava foto, esperava um mês pra revelar o filme. E você ia viajar, assistir um filme de 36 poses, que era caro pra caramba. Quando você tinha dinheiro pra 36. Exato. E aí você podia tirar uma foto. Então, tipo assim, a primeira vez que eu fui à Europa, eu tenho uma foto da Torre Eiffel. Uma. Que eu não sabia se ia sair no filme ou não. Podia queimar ou não, né? Não tinha, porque eu não tinha pras outras coisas. Era um filme pra viagem inteira, porque era caro. Sim. Então, assim, é muito louco você pensar que hoje em dia a gente não vive, a gente só tira foto. Porque antigamente a gente não tinha foto. E talvez não tivesse. E aí você ia guardar na lembrança mesmo. Ia ser isso. No máximo você levava um souvenir ali do negócio e acabou. Tipo, a lembrança era essa. E olha, passou pouco tempo. E olha, de repente você chegar pra um adolescente hoje e falar papel almaço. O cara não sabe. Não faz ideia. Tipo assim, cara, quando eu descobri o Google, porque aí quando começou a história do trabalho digital, que eu fui estudar num colégio que só aceitava trabalho digital, a gente tinha enciclopédia, que era, porque lembra, o pessoal vendia Barça, era meu sonho da vida, era ter a coleção da Barça, que era tipo uma fortuna. Sim. E aí, a gente pegava emprestado, então, a vizinha tem o volume 2, aí juntava a galera do prédio, pra não sei o quê, era assim, a gente trocava volume e tal. E aí lançou o CD-ROM, e você colocava o CD e aí você podia digitar o que você queria. Só que tinha os volumes também. E aí, caraca, uau! Hoje em dia, quando a gente olha, eu tava mostrando umas inteligências artificiais hoje na hora antes da gente ir pro podcast pra Karina. E a gente, cara, mas, tipo, é surreal. A gente tava vendo uma inteligência artificial que faz eu não sei se é dublagem o nome correto, eu acho que, mas transforma o meu áudio com a minha voz pra língua que eu quiser. E ainda mexendo a boca, fazendo lip sync certinho, assim. Nossa. Incrível. Então, eu tô aqui falando com vocês em português, mas aí vocês conseguem usar a minha voz e eu falo inglês, eu falo francês, alemão, com a inteligência. É muito louco isso. Né? E tem bizarro, um outro né? exemplo que você foi falando, né? Essa coisa de olhar pra mente, ela tá em mudança. Além desse ambiente que tá mudando, a concepção de mente muda. Se a gente for pegar não muitos anos atrás, as doenças, os transtornos mentais eram vistos como loucura. Mas mais absurdo ainda, tá? Vou falar uma coisa assim que é inacreditável, é que a gente tá hoje no DSM-5, que é o Manual de Doenças Mentais, né? Que é onde tá descrito como que é a depressão maior, como que é a depressão, sei lá, né? Unipolar, enfim, né? E tem a descrição de todos os transtornos. E eu acho que no DSM-2, que não faz muito tempo que tem esse manual, homossexualidade era um dos transtornos. Então, olhar o gênero era enxergar o gênero, a mente, né? Como eu me concebo? Eu sou mulher porque eu sou XX, e você é homem porque você é XY, e eu me vejo como mulher. Se eu me vejo como homem, então isso é uma doença. Então isso era um olhar para a mente de uma forma diferente. Hoje é doente se você não aceitar nesse sentido, né? Não tá escrito no manual e tal. Mas assim, a gente pega no DSM-5, ele não tá mais lá. Isso é a cura gay.
A gente teve aquele papo parecido com esse final de semana, né? Eu gosto de a gente teve um papo esse no final de semana. Foi esse final de semana, inclusive? Acho que foi. Acho que foi. Que... Tu quer falar? Do quê? Eu não me lembro qual delas. Fala rabo preto. Nós chegamos no bar. Não, mas eu quero perguntar uma boa pra vocês. Eu tenho minha opinião, que a minha opinião é sempre polêmica. Né? Bom, então eu vou jogar por cima aqui dentro ver se era isso, né? Porque foi o comentário lá. Aí tu vê se quer falar que foi tu que falou, se não, mas enfim. Que tu comentou lá se a pessoa, ela, tipo, eu sou um corpo de homem, né? Eu sou homem, mas eu gosto de me vestir como mulher, porém eu gosto de outra mulher. Uhum. De uma mulher. Daí tu falou que são meio que um... Transtorno mental. Eu... deixa eu explicar agora o conceito. Aí eu trouxe esse exemplo, daí eu falei... Foi o que eu comentei pra ti, né? Eu falei, cara, Pô, como é que é o nome? Não, quando... quando é gay, assim, né? A pessoa... Homo. Isso, o homossexualismo era uma doença até então. Homossexualismo acho que não é um termo... Não, eu não sei qual que é o termo que fala. Como você fala? Qual que era a doença? A doença falava de homossexualismo. O homossexualismo falava que era doença. Falava eu comentei, que era Will, doença. o homossexualismo era até então uma doença, né? Então acho que talvez essa forma de eu acho pensar que é a seja... homossexualidade. Pode mas ser. o homossexualismo é o ato de ser, sei lá. Sei lá, é que hoje em Mas dia existe. tem... Não, desculpa se eu falei errado, eu não sei. Eu também não sei falar. Se Eu alguém não pegar um desculpo, não, corte... Não, é só ver o episódio inteiro, que eu não sei falar realmente. Só me falar aí. Mas a parada que pra mim é a principal dúvida é assim, a gente nasce uma coisa, isso é ciência, não tem discussão. Tipo, ou nasce Uma coisa. XX ou XY, né? Aí denominaram que isso é homem e mulher, assim como existe o leão e a leoa. Masculino o e feminino. Isso, seja. Então, Tá. que daí entra nesse... não é masculino, não é feminino. Mas quero tirar essa parte do que o ser humano denominou que é. Mas tu nasce ou uma coisa ou outra coisa. Isso. Daí começaram, essa pessoa que nasceu XY, por exemplo, ela se considera que ela é um cachorro. Se considera que ela é... sei lá, alienígena, que hoje em dia tá nesse nível assim. A gente tava até conversando de uma mulher que era gorda e se considerava magra. Tipo, eu me reconheço, mas não ela me vejo ficava como... brava. Eu não me Porque reconheço... as pessoas falavam que ela era, tipo, um peso que não era. E ela tava, tipo, Não, fazendo menor, um pedido pra que as pessoas deixassem porque não era a forma como ela se identificava. Isso. Só que daí na minha visão, que daí esse foi o papo que a gente caiu, na minha visão, esse não se identificar é um problema mental. Eu não sei, tipo, se existe alguma coisa assim ou não, mas, pô, eu nasci tal, beleza, eu quero fazer uma transição de gênero, aí eu boto hormônio e tal, beleza, agora tu ainda nasceu homem ou mulher, sei lá, e agora tu transitou para o outro gênero. Então, eu vou te falar, de verdade, que não é um ramo, e não é que eu tô pulando fora de conversa, não é um ramo que eu estudo, tá? Assim, não é um assunto que eu estudo. Eu só lembro... E também, tipo, eu lembro tão vagamente que eu não vou conseguir nem lembrar direito, que existiam estudos com ratos e que os cientistas conseguiam fazer alguma coisa e perceber que existia, por exemplo, rata com desejo por rata, ou vice-versa, sabe? E não era uma doença, assim. Eu não lembro o que eles faziam, mas né? não é nem nesse ponto, assim, eu também... Bom, e também não vai saber de identificação, né? Porque não tem pensamento, né? Não dá, na verdade, não tem como você medir esse tipo, a mulher pensamento. gostar de mulher, o homem gostar de homem, ou o que for, isso aí eu acho que é completamente normal, não tem... Tipo, não é doença, apesar de antigamente ser considerado, né? Em alguns países até hoje é. Mas é porque, antigamente, essa questão do DSM e tudo, vem muito da psicanálise. E aí a psicanálise trazia um conceito de uma formação de personalidade através da questão do Édipo. Daquela questão da criança se apaixonar durante ali a fase dos 3 aos 5 anos pelo genitor do sexo oposto. E aí o que ele trazia é que quando esse Édipo tinha sido invertido por alguma questão, seja ela qual for, essa inversão edípica fazia com que essa pessoa pudesse vir a desenvolver o transtorno da homossexualidade, como era considerado na época. Então, é isso. Por isso mais ou menos como assim, transtorno. Era mais ou menos assim, então. Você é meu pai e o Will é minha mãe. E aí, você tem o papel de ficar mais em casa comigo e eu sair pra trabalhar, que era uma coisa mais inversa. Então, ao invés de quando eu, enquanto criança, me apaixonar por você, porque você é a figura paterna, eu acabava apaixonando pela mãe, porque a mãe fazia esse papel paterno. O que também hoje cai muito por terra, porque já não existe mais essa coisa de pai trabalha, mãe trabalha, mas que naquela época era uma teoria que te fazia sentido.
Algumas coisas faziam, e aí eles tratavam isso, até porque talvez a sociedade não aceitava, né? Sim, sim. E aí pra pessoa aquilo devia gerar um sofrimento muito grande, muito... Sim. E não deixa de ser um sofrimento até hoje, porque não é incomum. Com certeza. Você tem igreja que às vezes não aceita, religião que não aceita, e a pessoa tem um sofrimento muito grande, assim, que eu acho que é uma coisa totalmente incoerente quando a gente pensa em Deus, a gente pensar numa não aceitação de algum tipo de raça, de algum tipo de escolha, porque não é de Deus, né? Deus é só amor, né? Não tem. Então, mas o lance que a gente falou é que quando era tido como uma doença, qual que era o termo? Era esse mesmo. Homossexualidade. Então, sim, foi esse o ponto, eu acho. Isso, quando era com uma ele tá doença, falando do sim. ismo, que não é usado só por dia uma coisa não meio usam mais. pejorativa. Isso, é associado a uma questão patológica, né? Tipo, como se a pessoa estivesse doente. Porque ele saiu Exato. hoje, ele não faz mais parte. Não é doença. Mas Então, a minha questão Mas não tu acha essa. daquele outro ponto Eu acho que sim. Eu acho que E uma pessoa que não a K não consegue... falou. Porque Deixa eu só complementar, que daí talvez a explicação faça mais sentido. Tá. Eu acho que é um transtorno no sentido de não conseguir se associar ao que você é. Talvez até alguma coisa relacionada à personalidade. desassociação. Desassociação. Porque, pô, teve uma mulher que viralizou no Instagram há pouco tempo agora que ela se considera um pônei. Porra, tá de sacanagem, pô. Tá ligado? Tipo, não existe isso. Tipo, é algum... Mas tem uns caras em outros países que fazem... tipo, como se fosse uma manifestação, eu acho que se consideram cachorros. Então. Tipo, pra mim E isso eles, não tem eles não explicação. conversam, eles latem, sabe? Um com o outro. É sério, procura na internet. Tem aí eles, tipo, ao invés deles conversarem, assim, é um país, assim, tipo, Finlândia, mais distante, assim. E aí, ao invés, tipo, quando eles sentam, falam, aí o outro fala, e aí eles conversam, só que eles se entendem, assim. Mas se entendem mesmo, porque a linguagem vai além de palavras. Sim. A gente se comunica com o olhar, então, a comunicação acontece entre aquele grupo. E não é um único indivíduo, não, são alguns indivíduos. Tipo, é um grupo mesmo. Mas então, vamos, sei lá. A gente tá falando de grupo, a gente tá falando de identificação. Quer saber? A gente não vai conseguir chegar num denominador, porque a gente nem tem tempo suficiente de entender. Eu digo, sabe, é um negócio meio novo. Na minha infância, que faz tempo, quando tinha homossexualidade, cara, era porrada, assim, sabe? Tipo, muito bullying. E isso é uma coisa de 20, 30 anos atrás, mudou completamente. Acho que a gente não tá preparado para entender esse movimento. E, lógico, que tem as bizarrices. Começa a ter bizarrice. E a gente não consegue mais saber o que é bizarro, o que é esperado, o que é normal. A mulher é pônei, então ela quer transar com outro pônei. Tipo, mas o que ela faz? Cara, ela come, tipo, capim? Se veste, Será que ela se veste. Come grama? O do come grama eu não sei, mas ela então, usa, tipo, mas a aí- pata... Porque se considera capim, eu quero que coma grama. Então. Aí o E- cachorro não, vai comer eu ração. vou Dentro além. deles. Eu vou se relacionar com pônei, será que? Então, mas Que aí eu não pode sei. ser Já que vi esse tenha a ver, tamanho do assim, negócio do pônei? mas pode ser um transtorno de Ou é personalidade, perigoso. sei lá. Não sei dar nome pra esse nome, não estudo isso. Mas eu isso nunca- hoje- Eu teria que, tipo assim, na verdade, o que teria que ter era um estudo. Porque aí, pra gente poder validar alguma coisa, Sim, teria sim. que ser feito um estudo certinho. Aí tinha que pegar várias mulheres pôneis. Só deve ter aquela... Entendeu? Só deve ter aquela ali. Só tem Porque o N tem que ser grande pra você poder ter Sim. uma precisão estatística, né? Pra você poder falar com relação a alguma Mas coisa esses desse transtornos tipo, de personalidade, assim, eles consideram a partir da onde? Tipo, poderia Então, entrar num negócio transtorno desse, de por exemplo? Eu pensei nisso com a Ká, a gente tava, inclusive, falando muito desse assunto, tipo, mas de tudo que a gente estudou até hoje, não tem, do que a gente viu, a gente não viu relatos de pessoas que uma das personalidades fosse uma personalidade animal. Entendi. Eu não vou dizer que seja impossível, porque é um transtorno muito amplo, com Normal, muitos eu não vou achar aspectos. que é alguém entrar no meu consultório e falar, eu sou um pônei. Não, mas vamos dizer que a pessoa Né? tem um TDI. Sim. E aí, uma das 24 personalidades Pode da ser um pessoa pônei. seja um pônei. Então, mas aí é um transtorno, né? É isso que eu Mas tô o falando, TDI entendeu? eu Eu acho nunca que- vou achar que é normal. Pode eu ser... acho que pode ser, tipo, mas não existe relato, geralmente, que a gente tenha visto, tá? nossa. Tipo, então, assim, de tudo que a gente estudou, a gente foi muito atrás do TDI, por conta dessa alta que tá, do transtorno e tudo. A gente tava lendo, inclusive, artigos científicos sobre... A gente não viu ali descrito que existam pessoas que tenham personalidades que sejam Que não animais. sejam humanos. Geralmente são humanos, só que são humanos muito diferentes uns dos outros. idade... pode ter gênero diferente, né? Você pode ter... Trejeitos, Sim. fala, tom de voz. Então aquele filme do alteração. Fragmentado lá é totalmente ficção.
evolução, né? Porque a última não, né? Uma das era uma fera, né? Tu lembra daquele filme? Ah, é. Era uma fera, né? Então, sim, né? O filme traz. E o filme foi estudado. Sim, o Né? filme foi A estudado. gente tá falando... Assim, isso é muito raro. E aí a gente tava conversando. A nossa sorte é que a gente atende muito, então acaba que mesmo sendo 1%... Já tiveram? aconteceu. Já. Eu tive um E como é que caso... foi a experiência? Então, foi super bizarro, pra falar a verdade, porque... Não, eu tô falando da experiência de ter saído do livro, uma coisa que você lê em livro e de Isso, repente e se vê. acontece na Isso, frente, aham. e você fala, caraca, existe mesmo. Aham. Eu só atendi uma vez, porque eu falei, eu não sou especialista nisso, e pra poder te ajudar, eu prefiro encontrar alguém que seja especialista, né? Contando brevemente, era uma pessoa que ela tinha dupla personalidade, Eram só duas. só duas. Tá. E ela não tem memória do que a outra faz, tá? Ela fica sabendo porque a família conta, ou porque ela posta coisas como a outra personalidade no mesmo perfil, porque é um perfil profissional. E esse perfil profissional, você consegue claramente, porque ela me passou e eu olhei, você vê claramente quem tá numa personalidade, quem tá na outra personalidade. Então, uma se veste de um jeito, fala de um jeito, o tipo de stories é de um jeito, né, de feed e tal. E quando você vê o outro, é bizarro, é muito diferente. Não parece a mesma pessoa. O batom é de outra cor, né? Desculpa. E o grande sofrimento era o sofrimento de ter vivido realmente, que é o histórico. Ela cumpria todos os requisitos, por isso que eu não tive dúvida na primeira sessão de falar, cara, você precisa procurar, porque isso é um transtorno, né, um TDI mesmo. E ela teve um trauma de infância, e foi ali o rompimento. E a grande questão era um desejo, porque ela não sabia que tinha TDI, era um desejo de ser uma única pessoa. Né? Tipo, eu queria só ser essa, que a outra me dá muito trabalho. E como saber qual que é a original? Assim, porque se é uma criança, né, que foi ali, como é que... Eles falam no front. Mas quem tá no front é quem tá na frente. Tá. Mas o que eles falam o que a gente viu até quem tá no front, então, é a personalidade que tá se manifestando naquele momento. E qual que é a personalidade? Não sei se isso pode então, falar eu até, acho na verdade. que depende se existe, porque, assim, se você pegar várias pessoas com TDI, tem umas que falam, eu sou, é a Gabriela que manda, e as outras se referem a ela. Tipo assim, no caso a gente tava vendo a Giovana, né? Que ela fala, né? ela fala, não, a Giovana não sei o quê, todas se referem à Giovana. Sim. Né? Então parece que a Giovana é a central. E as outras ficam... Que pode ser aqui, mas talvez ela não aqui... gosta que fale o nome dela. Ela gosta que use como... Sistema resiliência. Sim. Mas isso porque para respeitar as outras 27. Quer dizer, eu não sou uma, eu sou 28, né? Não, são 18. Mas é que a gente viu outra, né? Teve outros exemplos. São 18. E esses intervalos, eles são muito longos? Depende. Que tu pode ficar? No caso dessa...